E agora, os irmãos estão me ouvindo perfeitamente? Tem umas cortadas aí, mas eu acho. Pai do Senhor, irmão Vinícius, desde a hora que você entrou, o som tá saindo alto e bom, limpinho. Até o som que você falou lá do fundo quase não dá nem pra ouvir. Então estão todos ouvindo neste momento, né? Só para me discorrer o texto. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos entrar na palavra. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22, vai dizer... A ninguém... 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22... A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Aleluia. O título vai nos dizer a respeito de acerca dos presbíteros, vários conselhos. Bom, antes de a gente pregar o texto, a gente temos que entender o contexto. E eu vou trazer aqui, né, algumas palavras aqui sobre o contexto de Timóteo para os irmãos virem compreender um pouco mais, né, o real motivo do apóstolo Paulo, né, nessa carta para Timóteo. Glórias a Deus. As duas epístolas a Timóteo e a endereçada a Tito, devido às suas instruções especiais, aleluia, a líderes da igreja, são conhecidas como epístolas pastorais. Né? De maneira geral, acredita-se que foram escritas poucos antes do mártiro de Paulo, aproximadamente, né, nos anos 66 depois de Cristo. Glórias a Deus. Nessas cartas, o apóstolo Paulo registra os seus pensamentos e sentimentos, enquanto se preparava para transferir o seu ministério a outros homens de Deus. Glórias a Deus. A mãe de Timóteo era judia e o seu pai era grego. Né? Na época da segunda viagem missionária de Paulo, a mãe de Timóteo também havia se tornado cristã. A sua mãe e a sua avó o tinham instruído no Antigo Testamento. Glórias a Deus. Timóteo era nativo de Listra e muito estimado por seus irmãos cristãos, tanto em Listra como em Icônio. Ele veio a conhecer o Senhor pelo ministério paulino, aleluia, 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 em Listra, na primeira viagem missionária. Durante a segunda viagem, Paulo e Silas incluíram, aleluia, Timóteo no seu grupo. Para evitar crítica dos judeus, Timóteo foi circuncidado antes que partisse em viagem para com seus irmãos. O apóstolo enviou Timóteo de volta a Tessalônica como se representante, quando ele foi impedido por Satanás de ir pessoalmente, como nós vemos na carta de Tessalonicenses 1. Na próxima vez, aleluia, em que ele é mencionado, Paulo está enviando de Éfeso com Erasto para a Macedônia em outra missão importante que Paulo encorajou os crentes de Corinto para que o aceitassem. Glórias a Deus. Paulo também acompanhou, aleluia, Timóteo também acompanhou Paulo na viagem a Jerusalém. E também esteve, aleluia, glórias a Deus, com Paulo em Roma, o Timóteo, quando ele escreveu 3 epístolas da prisão. Aleluia. Depois de ser libertado do cárcere, Paulo envolveu-se em um novo ministério no Oriente e deixou Timóteo em Éfeso para lidar com os falsos doutores, supervisionar a adoração pública e nomear oficiais para a igreja local. Paulo esperava encontrar-se com Timóteo, mas escreveu essa carta porque temia atrasar-se a segunda epístola a Timóteo. Aleluia. E ela foi escrita depois que Paulo foi preso outra vez e julgado. A epístola de 2 Timóteo, né, depois que ele foi preso e julgado. Não há indicação de Timóteo ter visitado Paulo, como ele pedira. Na verdade, nada mais sabemos sobre Timóteo, exceto que ele mesmo foi aprisionado. Na epístola aos Hebreus, Paulo estava escrevendo a Timóteo para instruí-lo sobre como lidar com o problema crescente dos falsos doutores, que era evidente na igreja de Éfeso. O fato de esses falsos doutores terem infiltrado na igreja de Éfeso era um triste cumprimento da predição de Paulo, feita há quase 5 anos atrás. Paulo insistiu que Timóteo se opusesse corajosamente a estes homens maus, sustentando a verdade das Escrituras. O que nós podemos entender aqui? Nós podemos entender que essa epístola
a 1 Timóteo, glórias a Deus, Paulo, ele vai vir dar conselhos, né? Porque essa epístola, glórias a Deus, é uma epístola, né, pastorais. É uma epístola, como foi assim também para Tito. Era para pastores, glórias a Deus. Era endereçada exatamente, aleluia, para aqueles, aleluia, que Paulo também estava ali junto, aleluia, prontamente, aleluia, fazer a obra com teus irmãos na fé. Então Paulo estava se conservando puro diante de Deus, estava ensinando o povo, aconselhando o povo a se conservar puro diante de Deus. E também ensinando o povo a preservar a sã doutrina. Glória ao Espírito Santo de Deus. Neste texto sagrado, meus irmãos, nesse poderoso texto, né, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22, o apóstolo Paulo, ele aconselhou Timóteo a conservar-se puro. A pureza cristã, meus irmãos, nós podemos ver que é um dos grandes desafios a serem alcançados pelos filhos de Deus. Vamos pegar algumas coisas de exemplos. Vamos ver como Davi, mesmo os grandes homens piedosos da Bíblia, fracassaram diante do teste da pureza. Olha o que Davi falou em Salmos 51, versículo 10. Glória ao Espírito Santo de Deus. Olha o título: Davi confessa o seu pecado, súplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Versículo 10 de 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Nós podemos ver que é preciso cada homem ou mulher de Deus entrar numa firme aliança com Deus para se manterem puros. Glórias a Deus. Quem não lembra de Daniel, capítulo 1, versículo 8? O que fez Daniel se manter puro no meio de tanta impureza na Babilônia foi o firme propósito traçado em seu coração de não se contaminar com as iguarias oferecidas na corte do rei da Babilônia. Né? Alguns tentam justificar seus atos, o seu costume, a pretexto de estarem cumprindo ordens no exercício de suas funções. Porém, não. Daniel não pensou assim. Ele procurou se conservar a si mesmo puro diante de Deus. Por isso, estava num lugar totalmente depravado, mas não se corrompeu, se manteve puro diante de Deus. Aleluia. Já já você vai entender. Meus irmãos, nós podemos entender o que? Aqui. São cartas, como nós podemos ver, cartas que são cartas consideradas pastorais. Olha o título: acerca dos presbíteros. Vários conselhos. O apóstolo Paulo, olha a missão do apóstolo Paulo. Olha quão grande era a obra desse homem, desse varão. Mandando cartas pastorais. Então nós podemos ver que ele não era só doutor do gentil. Ele não só era doutor dos profanos. Ele não só pregava para os ímpios, mas como também ele instruía, aleluia, pastores, presbíteros, aleluia, tudo quanto tinha ali. A obra do homem, do Filho de Deus, apóstolo Paulo, era tremenda. Não vangloriando ele, a glória de Deus. Mas nós podemos ver que ele não só estava ali prontamente a instruir, a apregoar para aqueles que não conheciam a palavra, mas também estava instruindo aqueles que exerciam um cargo, uma responsabilidade. E Paulo preocupava-se com o futuro da igreja e a nova geração de pastores. Geração que tinha a responsabilidade de continuar aquilo que ele sempre ensinava. Eles deveriam viver a sã doutrina sem se contaminar. Por isso Paulo escreveu a Timóteo a fim que ele perseverasse, aleluia, a verdade da palavra de Deus. A fim que eles tivessem zelo. Olha o zelo do apóstolo Paulo para a sã doutrina de Deus. A ponto de apregoar para presbíteros, pastores. Glória a Deus. Maravilhoso Deus. Então nós podemos ver que nós temos bons exemplos do apóstolo Paulo. Nós precisamos fazer como ele estava instruindo presbíteros, dando vários conselhos, diversos conselhos para os presbíteros, pastores, a perseverar. Ele ensinou o povo para seguir perseverando, né,
na sã doutrina de Deus. Glórias a Deus. E qual que é o motivo desse? Se você for olhar em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, olha rapidamente comigo. Ele vai dizer o quê? Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Por isso o apóstolo Paulo, ele não só apregoava para gentil, ele não só era doutor de gentil, mas também como ele era um pastor. Eu começo aqui a ter em mente que o apóstolo Paulo, ele vivia discipulando pastores. Era a pregação de apóstolo Paulo discipulando pastores, pastor discipulando pastor. Apóstolo Paulo tinha uma obra tremenda. E nós podemos ver o poderoso zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina de Deus. E não é diferente no dia de hoje. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Não é diferente no dia de hoje. Aleluia. Olha o exemplo de Daniel. O que fez Daniel se manter puro no meio de tanta impureza na Babilônia, o que foi? Foi o firme propósito traçado em seu coração de não se contaminar com as iguarias oferecidas na corte do rei da Babilônia. Nós podemos pegar de exemplo para a nossa vida nos dias atuais. Glórias ao Espírito Santo do Senhor Jesus de Nazaré. Glória ao poderoso Deus, eterno Pai. Deus tremendo, Deus de misericórdia. Santo e poderoso Deus. Quantos estão entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, grandioso Deus. E ele vai chamar a atenção mais um pouco. Olha só comigo. Capítulo 6, versículo do 3 a 8, ele vai dizer assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, aleluia, estejamos com isso contentes. Ele está dizendo aqui, glórias a Deus, que qualquer que ouve dessas palavras, o qual ele estava doutrinando, o qual ele, segundo o coração de Deus, estava vindo trazer uma poderosa mensagem, o qual ele estava discipulando pastores, sendo ele apóstolo, discipulando presbítero. Glórias a Deus. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que, bem claramente, se alguém ensina alguma outra doutrina, se não conforma às sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, segundo o amor, aleluia, é soberbo. Por isso que ele vem dizer, aleluia, em suas palavras, que nós devemos se conservar-se puros diante de Deus. Que nós devemos, aleluia, glória ao Espírito Santo de Deus, preservar a sã doutrina de Deus. Foi isso que ele estava pregando acerca dos presbíteros. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22.
acerca dos presbíteros, vários conselhos. Ele estava dando vários conselhos para aqueles que já tinham cargo, aqueles que já sabiam sobre a palavra de Deus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. E nós podemos ver que ao término de 2 anos de prisão domiciliar em Roma, do apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos 28, o apóstolo Paulo, na companhia dos seus filhos na fé, Timóteo e Tito, o qual ele estava com essas cartas, pastorais, glórias ao Espírito Santo. Por quê? Porque ele queria deixar o povo, Timóteo e Tito, super instruído a zelar sobre a doutrina de Deus e zelar sobre a palavra. E conservar-se puro também diante de Deus. Foram à cidade de Éfeso, onde Paulo constituiu Timóteo como pastor responsável da igreja local. Em seguida, Paulo e Tito partiram para Creta, a maior e mais populosa ilha, aleluia, no sul da Grécia, onde da mesma forma constituiu Tito como pastor responsável da igreja. Glórias ao Espírito Santo. As cartas, nós podemos ver que as cartas do apóstolo Paulo a Tito e a Timóteo ficaram conhecidas como cartas pastorais. Por quê? Porque ele já tinha ali Timóteo, seu filho na fé, e Tito, que são 2 pastores. Ele constituiu, levantou pastores. Então ele estava aqui trazendo acerca, aleluia, de vários conselhos de que Tito e Timóteo deveriam preservar. Por quê? Porque Paulo não estaria toda hora ao lado de Tito e de Timóteo. Então essas cartas endereçadas, para Tito e para Timóteo são conhecidas como cartas pastorais, escritas aproximadamente ali, alguns historiadores acreditam que no ano de 62 a 64 depois de Cristo, numa da cidade da Macedônia. Estas cartas tinham como propósito instruir seus fiéis colaboradores a realizarem a tarefa de liderar e estabilizar a igreja. Desta forma, eles seriam capazes de focar na recompensa suprema, aleluia, do episcopado, aleluia, aleluia, glória ao Espírito Santo de Deus. E nós podemos saber, conforme as Escrituras, que Timóteo era natural de Listra, uma colônia romana na província da Galácia. Seu pai era grego e sua mãe era judia. Provavelmente se converteram ao cristianismo na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Olha só, olha a obra do apóstolo Paulo. Timóteo, ele foi influenciado fortemente por sua mãe, Eunice, e a sua avó, Lorde, mulheres piedosas e tementes a Deus que ensinavam as sagradas escrituras a Timóteo desde a infância. Timóteo conheceu Paulo em sua primeira viagem missionária. Passou 11 anos acompanhando o ministério de Paulo em suas viagens, sendo seu representante nas 4 igrejas da Ásia. E qual foram as igrejas da Ásia? Apóstolo Paulo deixou como representante, glórias ao Espírito Santo de Deus, aleluia, a Timóteo. Ele deixou Timóteo representante na cidade de Tessalônica, na cidade de Corinto, na cidade de Filipos e na cidade de Éfeso, sendo considerado um dos seus maiores companheiros ministeriais, Timóteo, o seu filho na fé. Glórias a Deus. O que nós podemos trazer aqui? O que estava acontecendo ali verdadeiramente, para Paulo endereçar essa carta diretamente para Tito e para Timóteo? Quer dizer, para Timóteo, o texto qual nós estamos discorrendo era especificamente para Timóteo. Sabe o que estava acontecendo, para Paulo trazer diversos conselhos para Timóteo? Era muita preocupação com fábulas, eram muitas preocupações com fábulas e genealogias, soberba, contenda sobre palavras e controvérsias, discursos incoerentes e inconstantes, falatórios inúteis e profanos, proibições contra o casamento e certos alimentos, interpretação incorreta à lei judaica, provocavam divisões, enganavam as mulheres, faziam para obter lucro financeiro.
sobre essas cartas endereçadas, essas cartas ministeriais, essas cartas pastorais do apóstolo Paulo para Timóteo, ele já sabia que o povo ali estava desse jeito. Foi por isso que ele foi chamar a atenção do seu filho na fé, Timóteo, para que ele viesse a preservar a doutrina de Deus e para que ele viesse, após a saída de Paulo, para que Timóteo, né, como Tito também, conservar-se puro diante de Deus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Eu vou trazer aqui rapidamente, por conta do horário, mas eu vou trazer aqui rapidamente alguns homens como exemplos que se mantiveram puros no meio da impureza. Homens que se mantiveram puros, se manteram puros no meio da impureza. Aleluia. Desde o princípio, aleluia, nós podemos ver que olha como que é tremendo. Nós sabemos que o meio que alguém vive contribui muito para a formação ou deformação do caráter do ser humano. Porém, também é possível pessoas se corromperem mesmo habitando em ambiente puro. Você tem uma forma de provar isso, irmão Vinícius? Tem. O que dizer de Adão e Eva, que se corromperam no próprio ambiente do paraíso? E Judas Iscariotes, na própria companhia de Jesus Cristo? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós podemos ver que José e Daniel foram dois jovens que viveram no ambiente profano das duas maiores potências da época, o Egito e a Babilônia, e conseguiram manterem-se puros. José e Daniel viveram no ambiente profano das duas maiores potências da época, que foi no Egito e na Babilônia. Mas eles se corromperam? Quem disse? Quem disse que eles se corromperam? Não, eles não se corromperam. Conseguiram manterem-se puros diante de Deus. O tema que eu estou abordando aqui, né, como eu falei para vocês no início dessa chamada, até agora, eu não que eu seja perfeito, que eu seja melhor, não. Eu não vi ninguém apregoar para que o povo venha se conservar puro diante de Deus. Por quê? Porque nós estamos vivendo num momento de pura totalidade, depravação. Um povo, o qual nos dias atuais tem dificuldade de manter, aleluia, o seu caráter, aleluia, semelhantemente ao caráter de Cristo. Como assim? Por quê? Porque se Jesus sabia que a gente não tivesse a capacidade de ser santo como o santo ele é, ele não tinha falado para nós, seja santo como o santo eu sou. Ele falou para nós, seja santo como o santo eu sou. Agora para pensar. Se nós não tivéssemos a capacidade de ser santo igual Jesus nós não vamos ser, mas nós podemos buscar a ser santo. Nós somos santos. Quem aqui não se considera santo? Bom, brevemente, se o Espírito Santo habita dentro de mim, habita dentro de você, é porque nós somos santos. Entenda, o Espírito Santo de Deus ele não habita em templo imundo, em templo que está só ruína, está só prostituição. Entenda, o Espírito Santo do Senhor Jesus, ele não habita, aleluia, glória ao Espírito Santo de Deus, sobre aqueles que estão, aleluia, sobre o lamaçal do pecado. Olha o nome, Espírito Santo. Quanto de crente que eu já vi falando, santo não há ninguém, só Jesus é santo.
Meu irmão, se você não se considera santo, aleluia, você não está entendendo qual foi o seu chamado. Jesus, ele falou, sede santo como santo eu sou. E outra, para o Espírito Santo habitar dentro de nós é porque nós somos santos. A Bíblia relata que nós somos templo santo para a habitação do Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, se eu não me engano. Não sabeis vós que sois templo santo para a habitação do templo de Deus? Aquele que destruir o templo de Deus o destruirá, porque é o templo de Deus. Que templo? A casa. Que casa? O corpo. Que corpo? Qual você está vivendo? Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Somos santos. Ou eu estou mentindo? A Escritura mostra e afirma que somos santos. Agora, se nós viver contrário à vontade de Deus, aí nós saímos da santidade para viver para a impureza. E ele bem falou para nós. Não foram chamados para a imundícia. Não foram chamados, aleluia, para o pecado, para o lamaçal do pecado, mas foram chamados para a santificação. Somos santos. O patriarca Jó afirmou que fez um concerto de pureza com seus olhos. Olha só, Jó 31, capítulo 1. Dizendo dessa certa forma, fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem. Nós podemos ver que o apóstolo Paulo deu testemunho a Timóteo de uma vida, de uma consciência pura. 2 Timóteo, capítulo 1. O que ele disse? Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. O apóstolo Paulo ainda nos conselha dizendo, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo, para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. O apóstolo João também nos aconselhou dizendo, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Já você vai entender e eu vou resumir. O que essa mensagem quer dizer para nós? Talvez tenha pessoa perguntando, mas irmão Vinícius, você pegou um texto que... é acerca dos presbíteros, conselhos para aqueles que exercem um cargo. Não. Só mais um minutinho você vai entender. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quem não lembra? Eu vou dizer, alguns segredos. Eu vou dizer alguns segredos na palavra de Deus para nos manterem puros diante dele. Porque o tema que o qual eu estou abordando é para nós conservarmos, para a gente se conservar puro diante de Deus e também para a gente preservar a sã doutrina de Deus. Não somos presbíteros, não somos pastores, mas nós temos essa grande missão. Por quê? Porque Deus ele falou na tua palavra. Glórias ao Espírito Santo de Deus. O que ele falou na sua palavra? Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse é o motivo do apóstolo Paulo estar pregoando, aleluia, essas cartas pastorais para Timóteo. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Alguns segredos na palavra de Deus para nos manter puros. Já vimos acerca de José, acerca de Jó, acerca de Daniel. Glórias a Deus. A Bíblia, meus irmãos, nos oferece alguns segredos para nos mantermos puros neste mundo. Olha só um exemplo grande. O salmista perguntou qual o segredo de nos conservarmos puros, aleluia, e obteve no mesmo texto a resposta. Aleluia. Ele fez uma pergunta e fez uma resposta em Salmo 119. Ao mesmo tempo que perguntou, respondeu, dizendo, como purificará o jovem o seu caminho? Ali ele perguntou,
E na sequência ele vai dar a resposta, observando conforme a tua palavra. Esse aqui já é um segredo da palavra de Deus para nos manteres puros. Como? Como purificará o jovem o seu caminho? Primeiro passo, observando conforme a tua palavra. Olha o que aconteceu com Davi, meus irmãos. Entenda. E olha que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Né? Após ele reconhecer que fracassou no teste da pureza diante de Deus, Davi implorou ao Senhor dizendo: crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Estamos aqui exatamente em 20 pessoas neste momento, nessa chamada. Eu creio que todos estão memorizando e guardando essa palavra, e eu já estou chegando na reta final, onde Deus ele quer falar em nosso coração. Em 2 Coríntios, meus irmãos, no seu capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele de novo, olha ele, o apóstolo Paulo enfatizou o nosso esforço por buscar a pureza. Olha o que ele disse: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Instruções, segredos na palavra de Deus para a gente se manter puro. Ainda em 2 Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo reafirmou o seu esforço e zelo para manter a pureza cristã no meio do povo de Deus. Quando ele falou aqui, ó, porque estou zeloso de vós com zelo cristã, aleluia. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vós tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a quem? A Cristo. E ele ainda, o apóstolo Paulo ainda destacou o processo de purificação que Cristo realizou na sua igreja. Na carta de Éfeso. Entenda, é uma guerra, meus irmãos. É uma guerra grande, o qual nós precisamos nos conservar puro diante de Deus. Nós podemos ver nos dias atuais muitos enganando e sendo enganados. Muitos. Aqueles que começaram... Olha o apóstolo Paulo novamente, que me veio na memória. Olha ele chamando a atenção dos Gálatas. Gálatas 3:3. Ele vai repreender os Gálatas ali na igreja de Galácia. Ele vai dizer assim, se eu não me engano, se eu errar aqui os irmãos, eu creio que eu tenho em mente aqui. Ele vai dizer assim: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Disso tudo nos traz uma breve meditação que nós, meus irmãos, eu, você, nós temos que fazer um forte, um grande, poderoso, aleluia, esforço, para a gente não perder aquilo que outra hora é aquilo que agrada a Deus. Para que a gente não venha sair do verdadeiro centro, o centro da vontade de Deus. Para que a gente não venha outra hora começar certinho, começar de um jeito que agrada a Deus, começar, aleluia, de um jeito bonito, agradável, só que outra hora a gente passar a tropeçar e se corromper com esse mundo que está todo perverso. Umas igrejas que hoje em dia, ela acha que está enganando a Deus. Ela acha que está ali
se mantendo pura, enquanto está idolatrando um pregador, enquanto está ali, glórias ao Espírito Santo de Deus, se contaminando com as coisas que é deste mundo, não é para o cristão, é para os ímpios. Por isso o apóstolo Paulo, ele vai trazer a memória de Timóteo, seu filho na fé. Por quê? Porque o apóstolo Paulo já estava próximo à sua morte. E ele estava fazendo o quê? Preparando os seus discípulos, para que os seus discípulos viessem a cumprir aquilo que estava no teu coração, para que os teus filhos na fé, Timóteo, Tito, para que eles pudessem estar totalmente muito bem instruídos, muito bem fincado na rocha, para que eles pudessem outra hora muito bem estar, aleluia, não segundo a sua vontade, mas segundo a vontade que é Deus, que é boa, ela é perfeita, ela é agradável, a fim que Deus falou que na sua vinda muitos têm por tardia, mas ele não tem por tardia, o real motivo não é porque ele está tardando, porque ele está demorando, que ele está por vir, não. Como muitos acham, que desde o tempo da minha avó, bisavó, tataravó, não vê, tá falando que vê, não vem mais, eu vou apostatar, eu vou abandonar, vou macular. Não, ele falou, aleluia, na sua palavra, glória ao Espírito Santo, não lembro bem onde é a passagem, mas ele falou assim, eu creio que os irmãos conhecem, eu não tenho por tardia a minha volta. O motivo é que eu não quero que alguns se percam, mas que muitos venham ao arrependimento. E o apóstolo Paulo estava fazendo o quê? Estava sendo um homem segundo o coração de Deus. Além de guardar aquilo no teu coração, ele estava passando para Timóteo, ele estava passando para Tito. E sem contar que era doutor do gentil. Ele era doutor, foi considerado apóstolo, pastor e doutor do gentil, dos ímpios, dos profanos, de todos aqueles o quanto, aleluia, outra hora poderia ser uma igreja como a igreja de Corinto, no capítulo, aleluia, 13, se eu não me engano, o qual vai falar, aleluia, que o povo era uma igreja, aleluia, poderosa, porém problemática. É o que está acontecendo no dia de hoje. A igreja que é poderosa, porém é problemática. Uma igreja que é como um metal que soa e como um sino que tine. O sino, se você for olhar para dentro dele, ele faz barulho, não faz? Mas se você for olhar para o sino, não tem nada, tá vazio. Assim reflete uma igreja de hoje em dia. Tá fazendo barulho, tá pulando, tá rodopiando, tá se batendo, tá se movendo, tá agarrando no teto, tá fazendo o que tá fazendo, mas se for olhar, tá vazia de Deus. Por quê? Porque tá faltando o amor, tá faltando a piedade. Tá faltando as coisas o qual Deus quer que o povo tenha. Que é o principal, que é, aleluia, é o carro-chefe. É o carro-chefe que rege todos os demais princípios. Isso aqui pega para nossa meditação. Por quê? Porque estava tendo o que ali na época de Timóteo, ali, que o apóstolo Paulo veio endereçar essas cartas, essas epístolas pastoreais a eles. Era preocupação com fábulas e genealogias, soberba, contendas sobre palavras e controversias, discursos incoerentes e inconstantes, falatórios inúteis e profanos, proibições contra o casamento e certos alimentos, interpretação incorreta da lei judaica, provocavam, aleluia, divisões entre si mesmo, enganavam as mulheres e faziam para obter lucro financeiro. E será que Deus estava se agradando? Nós podemos perceber que nesta epístola do Paulo para Timóteo, a preocupação do apóstolo Paulo não era somente com a igreja de Éfeso, mas também com a vida pessoal do seu filho na fé, Timóteo, deixando isso evidente em seus escritos, como nós podemos ver. Desta forma, os conselhos e orientações do apóstolo Paulo eram de caráter pessoal e ministerial. O apóstolo Paulo também escreve sobre as 3 responsabilidades, aleluia, do ministro: ensinar, defender a sã doutrina e proclamar o evangelho. Além dos conselhos práticos sobre como deve ser a atuação do líder na igreja, nós vemos que Paulo escreveu sobre as qualificações dos diáconos e presbíteros, mostrando assim a importância dos líderes capacitados para exercerem o ministério na igreja de Deus. Para que os pastores, os presbíteros, os diáconos viesse prosseguir conforme o zelo que o apóstolo Paulo tinha pela palavra de Deus. É isso que estava acontecendo e não é diferente para nós.
nos dias atuais, o que está acontecendo? Nos dias atuais, nós podemos ver que, eventualmente, vemos e ouvimos falar sobre a preocupação e cuidados necessários para com os líderes religiosos na igreja. Por consequência, quantos relatos que você não viu, irmão Reinaldo? Quantos relatos que você não viu, irmã Viviane? Que de líderes espirituais doentes e com problemas psicológicos, opressões, ansiedades ou diversas síndromes. Aleluia. E muitos não conseguem conciliar o tempo para a família ou vida social. Está preso, está oprimido. E infelizmente isso tem levado muitos a cometer o próprio suicídio. Não sei se vocês conhecem. Nós podemos ver que de verdade é um fato. Paulo preocupou muito com a saúde espiritual da igreja, pois ela estava passando por um momento crítico, combatendo, aleluia, ele combatendo os falsos mestres, né? Paulo teve flexibilidade para administrar essas situações. Para resumir aqui, eu não entendi nada, irmão Vinícius. Você não entendeu? Deus, meus irmãos, agora trazendo mais para o nosso dia atual, que eu estou pregando aqui sobre essa epístola endereçada, essa epístola pastorais para Timóteo, assim como também foi para Tito. Mas Deus, meus irmãos, eu tenho algo para falar para vocês, estou terminando aqui agora para nós dar lugar para oração. Deus, meus irmãos, nota-se algo. Deus nos confiou a grande responsabilidade de proclamar a palavra da salvação a toda a humanidade. Por isso, mesmo em meio a tantos problemas como corrupção, imoralidade, incredulidade, desigualdade social e intolerância religiosa, entre outros e milhares e dezenas de milhares de problemas dentro da igreja, temos que permanecer fiéis ao chamado de Deus, pregando o evangelho. Nós temos que permanecer, aleluia, se conservando puro diante de Deus. Em meio, aleluia, olha Daniel, ele se corrompeu na Babilônia. José se corrompeu no Egito. Ele não foi influenciado pelo lugar, mas influenciou, aleluia, ele influenciou o lugar todinho pela sua pureza diante de Deus. Diversos e milhares de diversos problemas. Nós temos que permanecer fiéis ao chamado de Deus, meus irmãos. Pregando o evangelho, antes em tempo e fora de tempo, a fim de alcançar aqueles que ainda não conhecem Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Conserva-se a si mesmo puro. Deve ser um alvo buscado diariamente pelo cristão, por nós. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7, Paulo ainda, olha só como que era a obra do apóstolo Paulo. Olha o zelo do homem de Deus para perseverar a sã doutrina de Deus. O que eu estou pregando aqui é o quê? Quem lembra? Nós temos que se conservarmos-nos puros diante de Deus. Paulo ainda lembrou, ou melhor, enfatizou a nossa vocação para a pureza e a santificação, dizendo, quem não lembra desse versículo dele? Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, meus irmãos, não fomos chamados para a imundícia, mas sim para a pureza. Que você, nesta noite, nesta manhã, nesta madrugada, através dessa chamada, eu, você, todos nós venhamos se conservar puro diante de Deus.
eu, você, todos nós, que nós possamos, aleluia, glórias a Deus, perseverar a sã doutrina de Deus. Quantos pastores corruptos, certo que não estou generalizando, não estou trazendo direto como indireta para alguém, mas é o que está acontecendo, é a volta de Cristo. Está se cumprindo a Sagrada Escritura. Quantos que exercem um cargo que deveriam preservar a sã doutrina de Deus, que deveriam seguir e levar o legado de Jesus Cristo. Para prestar um culto racional a Deus, meus irmãos, ele exige corpo, ele exige alma e ele exige espírito. Tem que ser na totalidade do teu ser. Embora, ainda que nós entreguemos o nosso corpo, a nossa alma, aleluia, nosso espírito com a obra de Deus, nós estamos fazendo nada pelo que Cristo fez por todos nós. E por que nós vamos dar o mínimo para Ele? Entenda. 3 objetivos aqui para finalizar agora. 3 objetivos dessa mensagem endereçada, dessas epístolas pastorais a Tito e a Timóteo também. 3 objetivos da mensagem de Paulo nos faz entender que nós podemos entender o cuidado para com os líderes religiosos. Segunda, nós podemos compreender que as pessoas qualificadas colaboram para o crescimento da igreja. E a terceira, nós podemos perceber a importância de defender a sã doutrina bíblica. Que essa palavra ela possa permear em nossos corações nesta manhã. Assim ora a Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, uma palavra que eu não tive nem tempo de ministrar devido à obra, nem tempo de me aprofundar mais. Mas pela madrugada da vida, sem dormir, sem ter tempo para dormir, o Senhor me deu essa tal mensagem. O Senhor me deu essa passagem. Por quê? Porque é coisa pouco acontecida, pouca pregada, pouca mencionada nos dias atuais. Meu Pai, que essa palavra poderosa, meu Pai, ela venha continuar permeando em nossos corações e que o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor em nossos corações. Aleluia. Quem entendeu o que a palavra está falando para nós nessa madrugada, diga amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Palavra fiel, palavra maravilhosa, Bruno. Glória a Deus. Eita, glória, aleluia, foi forte, né? E sabe o que o apóstolo Paulo estava tratando aqui mais? Sobre a misericórdia alcançada pelo pecador. Segunda, a fidelidade da palavra é digna de toda aceitação. Terceiro, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Quarto, seja um exemplo para os fiéis. Isso aqui para Timóteo. Cuida de ti mesmo, da doutrina e seja perseverante. Aleluia. Já as demais coisas não faz parte do tema que eu estou abordando aqui, que é para a gente se conservarmos puros diante de Deus, para que a gente venha preservar a sã doutrina do Todo-Poderoso Deus. Assim eu agradeço a minha oportunidade, amém? Que o Espírito Santo possa falar melhor em nossos corações, né? Que maravilha, meus irmãos. Nesse exato momento, estamos aqui, glórias a Deus, 21 pessoas. Deus está honrando com aquilo que Ele revelou. Que grandes coisas irão de acontecer aqui. O Senhor me revelou que esse propósito é para o aperfeiçoamento de cada um que está aqui.
Ou seja, tanto ouvindo, como compreendendo, como ministrando. Que cada um está tendo oportunidade para ministrar a palavra aqui. Todo dia da semana, de segunda a segunda, não para, não cessa. E você que tem esse desejo, firme um propósito com Deus. Deus revelou e afirmou, prometeu que essa obra só tem a expandir. Grandes projetos surgirão aqui. Glórias a Deus. Firma o teu propósito. Eu posso ver vários diversos dos irmãos, assim como eu. Meus irmãos, quase no final do ano de 2022 eu li a palavra e não entendi, era nada. Mas eu profetizei na minha própria vida falando, Deus, eu creio que até o final do ano de 2022 eu estarei apregoando a tua santa palavra. E ele abriu. As escamas caiu, tudo que eu li eu comecei a ter entendimento. Glórias a Deus. Eu vou passar aqui porque eu já passei do horário, meus irmãos. Era para me ter feito o que eu tinha em mente para fazer, era para me ter entrado na mensagem por volta da 00:10, algo assim, mas eu creio que foi para um bom proveito. Aleluia, essa mensagem para todos. Eu quero dar uma oportunidade, aleluia, para nosso irmão, glórias a Deus, para nosso irmão Abraão, amém? Tá podendo, varão? Glória a Deus. Amém, varão. Você pode dar lugar na oração por todos nós, varão? Amém. E passar para o irmão Everton quando for 1h24, amém? Para nós dar mais umas oportunidades para os vasos de Deus, amém? Amém. Deus abençoe.